amigos? É uma alegria estarmos juntos novamente e hoje nós temos um assunto interessante na proposta da nossa reflexão que se chama Céu e Inferno, mito ou realidade? Um questionamento que muitas pessoas com certeza têm feito e que nós precisamos sim refletir sobre isso, tirar de nossas mentes algumas coisinhas que ficaram presas de um passado. Nós vamos recapitular um pouquinho essa ideia de céu e inferno a partir da obra Gênesis. O livro primeiro, né? A Gênesis é o livro primeiro do Antigo Testamento. No seu capítulo primeiro, no primeiro versículo, então aquilo que abre todo esse livro sagrado para nós, diz lá: no princípio Deus criou os céus e a terra. Céus no plural, como algumas coisa que pudesse existir além da terra em dimensões diferentes. E logo em seguida vamos ver na reflexão da Gênese a respeito de céu como firmamento, aquilo que está entre a terra e tudo o mais que possa existir. Na verdade, nós vamos ver que referia-se em determinado momento céu como um local de acúmulo de água, porque Shamaim significa cheio de água, e este é o nome antigo, né? O nome das traduções hebraicas para a palavra céu. Em Gênesis ainda, no capítulo 3º, versículo 23, nós vamos ver outra referência a respeito de céu, como Jardim do Éden. Um local de delícias, um local de prazeres, um local de facilidades que os homens, Adão e Eva, né, acabam perdendo por desobediência à lei de Deus. Mas também vamos ver, atrelado à ideia desse Jardim do Éden, de delícias, que é um céu em plenitude, a ideia de anjos, porque nós vamos ver o relato no versículo 23 do capítulo 3 de Gênesis, quando diz que anjos vieram tomar conta das portas daquele jardim. Assim surgem os querubins e toda uma classificação de anjos que nós colocamos para guardar o Éden, para guardar os céus, ou local de delícias, de prazeres, de bem-estar. Seriam os anjos, então, seres privilegiados para servir de mensageiro de Deus? Porque se eles vieram de algum lugar para atender a essa necessidade, nos faria supor que sim, seriam seres privilegiados. Mas nós vamos ver que essa ideia de anjo, de céu, com essa qualidade de jardim de delícias, ela vai atravessando os tempos, ela vai atravessando os universos religiosos que vão se formando. Então, na Idade Média, nós vamos ter uma ideia de céu para os ricos. O que era? Era a continuação dos seus palácios, dos seus jardins e do fazer nada, apenas gozar das delícias da vida. Era isso que se pretendia. E para os pobres na Idade Média, aqueles massacrados, aqueles que tinham muitas dificuldades, eles se entendiam com um direito a ter, após a morte, um lugar como um palácio dos ricos, como um lugar de bem-estar também. Então todos pleiteavam o céu como um local pós-morte onde houvesse o bem-estar geral. E havia, para atingir isso, quase que uma promessa, uma ideia de que se esforçasse um pouquinho aqui na Terra, teria direito a essa recompensa depois. Atrelado a essa ideia e em contraponto, em oposição a esta ideia dos céus, nós vamos ver a ideia de inferno, que é o oposto. É a ideia oposta. Se nos céus nós tínhamos anjos bons, querubins tomando conta das coisas, no inferno teríamos também anjos, porém maus, dispostos a fazer maldades, como se anjo, que é a qualidade de um espírito já evoluído, pudéssemos atrelar essas qualidades negativas do mal, da vingança. Não é compatível com a lei de evolução. Nós vamos ver na Bíblia que até o livro de Jó, no Antigo Testamento, não existe a palavra Satanás para esse anjo do mal que está dirigindo os infernos. Vamos ver o profeta Isaías,
quando tem lá uma visão da queda de Nabucodonosor, e o profeta Daniel, é narrado por Isaías, e Daniel faz aquela leitura que seria destruição deste rei, que era o rei mais poderoso, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e ele era tido como o sol, como a luz do mundo, como o astro maior, como o ser mais importante. Então, o que acontece é que, se vai haver uma queda, ele vai deixar de ser importante, ele vai deixar de ser aquela luz. Por isso que se fala em anjo de luz e anjo decaído. Na verdade, o título era pertencente ao rei Nabucodonosor. Houve a queda do Império da Babilônia, consequentemente, aquele que era tido como anjo e luz do mundo caiu por terra. Mais adiante, nós vamos ver no século XIV a obra Divina Comédia de Dante Alighieri, onde ele retrata céu e inferno. Ele cria a imagem do inferno, que até então não existia, com elementos da mitologia, que sempre trouxe a questão de deuses do bem e do mal, do poder e da destruição, enfim, eram essas ideias que existiam a respeito de céu e inferno. E como pensava ou como pensa o Espiritismo a partir do século trazido a nós a partir do século XIX, como pensa? Nós vamos ver nas questões finais do Livro dos Espíritos. Kardec não se furtou a esses questionamentos, e ele questiona na questão de número 1012 ao mundo espiritual o seguinte: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo os seus merecimentos? Porque já havia a ideia do merecimento. Se eu faço bem, eu mereço aquele céu de delícias. Se eu não fizer alguma coisa boa, eu vou purgar nos infernos, no fogo do inferno. Já havia essa ideia. Mas ele pergunta, mas existia no plano espiritual lugares delimitados para sofrer ou para gozar o bem-estar da vida futura, conforme esses merecimentos? E os espíritos respondem a ele que tudo está no grau de perfeição dos espíritos. Merecer penas ou merecer gozos está associado ao grau de perfeição dos espíritos, e que cada um vai tirando de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Então o Espiritismo começa a situar dentro de nós, em nós próprios, na intimidade do ser, o bem-estar ou o mal-estar. Aquilo que seria a representatividade dos céus ou do inferno, um estado de plenitude ou um estado de desespero. E ele diz mais nessa questão: os espíritos estão por toda parte. Então não haveria que ter um local delimitado. Se estão por toda parte e carregam consigo, na intimidade do ser, essas vivências, não era possível que esses espíritos tivessem um local delimitado. Então nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado à felicidade ou à desgraça, afirmam os espíritos. Mas encarnados também teriam essas situações. Encarnados, eles dizem, são felizes ou desgraçados, conforme mais ou menos adiantado o mundo que habitem. Então aí eles associam a ideia de mundos felizes e mundos de tragédia, de dores e aflições. Então, conforme o mundo habitado, é conforme a situação que os espíritos que ali estão enfrentam. Pleitear um bem-estar é pleitear um mundo melhor. Enquanto mantivermos no mundo inferior, o mal-estar, a dor estará campeando as almas, e é aquela ideia de um inferno que nos consome todo o tempo. Continuando essa questão 112, ele diz: de acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina, porque especialmente por causa da ideia da Divina Comédia de Dante, que posicionou um acima, um abaixo, um nas alturas, na beatitude, o outro nas camadas inferiores da terra, onde ainda o magma é incandescente. Então ele disse, não existe esse lugar
E os espíritos dizem ali, são simples alegorias, por toda parte há espíritos ditosos e inditosos, reforçam eles. Espíritos de uma mesma ordem, porém, se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram se são perfeitos. Quando estão perfeitos, podem escolher onde querem estar. Mas, a grosso modo, estamos sempre em direção àqueles núcleos que atendem aos nossos interesses, à nossa maneira de pensar, à nossa maneira de agir. Então, a localização absoluta de regiões das penas e recompensas só existe na imaginação do homem. Não está circunscrito. O homem tem uma tendência a materializar e circunscrever as coisas cuja essência ele ainda não consegue compreender com perfeição. Então ele tende a aproximar daquilo que de material ele possa fazer algo como similar, para que entenda de uma forma mais pedagógica até. E aí na questão 1016, Kardec, ainda falando sobre esse tema, pergunta: então em que sentido nós devemos entender a palavra céu? Já que não existe um lugar circunscrito, como é que nós vamos entender a palavra? Porque ela existe, ela está narrada. E os espíritos dizem assim: julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, quer dizer, dos gregos, dos filósofos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que não seja gozar pela eternidade de uma felicidade passiva, quer dizer, o dulce far niente, não se faz nada e fica-se em contemplação. Não, dizem eles, não. Céu é o espaço universal. Essa palavra, o significado da palavra em si é espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, sem as angústias e as peculiaridades, a inferioridade, pertencentes à inferioridade. Então, na obra Céu e Inferno, eles vão detalhar mais, Kardec se debruçou mais sobre esse tema, tanto que a obra chama-se Céu e Inferno, um dos livros daquele conjunto que nós denominamos a codificação espírita. Nessa obra, ele observa a passagem da vida corporal para a vida espiritual de muitos espíritos, onde uns receberam penalidades e outros receberam recompensas, mostrando que cada um de nós vai colher no pós-morte o merecimento que tivemos pelas atitudes que empreendemos aqui na Terra. Então, na primeira parte dessa obra, ele humaniza o pensamento religioso, o raciocínio filosófico, fala dessa forma, sendo que na segunda parte ele vai trazer os depoimentos, os testemunhos, mostrando a aplicação dessa lei de causa e efeito, causa e consequência. Então, nossos atos geram consequências das quais nós vamos ter que dar conta. Mas ele traz também um novo conceito dentro da obra, que céu não é uma região geográfica que se pudesse falar em cima e inferno e embaixo. Até porque o que está em cima agora, e se a Terra tem movimento, se a Terra gira, isso modifica-se. Tem pessoas, hoje nós aqui, né, no nosso hemisfério, o em cima está para cá. Mas e quem está, como nas Olimpíadas do Japão, em situação contrária à nossa? Onde estava o em cima e o embaixo? Então, esta ideia é coisa nossa. E também Kardec vai falar da figura de Satanás, que foi criada, é um demônio, né? Demônio é um espírito, sem classificação, mas no caso um espírito mal, um espírito feio, com formas grotescas, que era para amedrontar as pessoas e não esclarecer as pessoas. Vamos continuar no capítulo 1, Por Vir e o Nada, onde Kardec vai dizer: vivemos, pensamos, operamos e morremos. Essa é a realidade. É isso que acontece com todos nós. Mas a questão é, e deixando a Terra, para onde nós vamos? Pela crença do nada, porque muitas pessoas pensavam nada existia além da morte. O homem concentra todos os seus pensamentos na vida presente. Então, ele se veste de egoísmo e de incredulidade na vida presente.
porque é tudo para mim, é tudo para o agora, é tudo para o hoje, tudo me pertence, nada eu preciso me preocupar. E ele rompe assim os verdadeiros laços da fraternidade em que se fundam as relações sociais. Porque se não tem nada, não há prejuízo de nada, eu posso fazer qualquer coisa. Sou eu mesmo quem decido. Torne-se absoluta a incredulidade, diz Kardec, e da maioria a sociedade entrará em dissolução. Ela desaparece, ela tende a desaparecer. Na nossa atualidade, a religião se mostra impotente para sustar a incredulidade, não consegue eliminar a incredulidade da face da terra. Falta o positivismo que procura compreender antes de crer. O Espiritismo, então, coloca um dique a essa incredulidade, uma barreira à incredulidade, porque ele torna visível e tangível a alma e a vida futura. Então não tem como não crer, porque ele prova. Contudo, essa crença na imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que o nada. A grande maioria aceita essa ideia. E ele vai voltar a falar de céu no capítulo 3º da obra Céu e Inferno, falando que popularmente a palavra céu, como nós vimos, ela designa o espaço indefinido que circunda a Terra, a parte que está acima da linha do nosso horizonte. Mas também ela representa a vida futura, essa vida futura feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal que praticamos nesse mundo. E do inferno, o que fala Kardec na obra Céu e Inferno? Fala do paganismo, onde os deuses que comandam os infernos são usam torturas de todos os tipos. São deuses maldosos que castigam. E os cristãos abraçaram essa ideia do paganismo e acentuaram mais o sofrimento, porque antes uma pessoa sofreria. E aqui generalizou-se e tornou-se um inferno coletivo. É um punhado de gente junto, passando as mesmas dores, pelos mesmos caminhos. E quanto à localização do inferno? Tendo se colocado o reino da felicidade numa região superior, acima, com o nome de céu, que é a ideia da leveza, a ideia de estar acima, é natural que a região inferior ficasse para o centro da Terra, para regiões internas. André Luiz comenta isso na obra Nosso Lar, quando ele está falando de regiões inferiores, que são as regiões do umbral denso e das trevas e abismo. Há um capítulo todo sobre as trevas, mostrando regiões inferiores de dores e sofrimentos para os espíritos, mas aqui mesmo no planeta, aqui mesmo na nossa dimensão, ou nas regiões espirituais que estão mais próximas de nós. Então, aquela ideia, aquela visão dos infernos, de diabo, de rabo, de chifre, de tridente, de caldeirão de azeite fervendo, de fogo e de pessoas sofrendo, essas visões foram passadas de início pela religião. Mas isso marcou de tal forma a mente humana que tornou-se uma realidade para muitas pessoas. E aí Kardec vai citar um fato muito interessante, um exemplo de Santa Teresinha, que disse ter visto o inferno ou os infernos. Santa Teresinha tinha aquilo que mediunicamente nós chamamos de êxtase. E ele questiona então como teriam visto coisas em êxtase se elas não existem de fato. Como Santa Teresinha podia ter visto algo que verdadeiramente não existe como localização geográfica? E ali a resposta vem para nós. O êxtase é a mais incerta de todas as revelações. Não podemos dar tanto crédito com alguém que tem uma visão. Não podemos ter tanto crédito. Por quê? Por conta que o estado de sobreexcitação daquela mente nem sempre está ligado ao desprendimento da alma para visualizar esses ambientes de uma forma muito completa. Muitas vezes, tudo que ela está vendo é reflexo de preocupações da véspera, de ideias que o espírito nutre e dos quais o cérebro conserva então, a forma e a estampa. Então, só revisitamos
os nossos acervos mentais. Nem sempre êxtase será um sinônimo de desprendimento total. Muitas vezes a pessoa está visitando ao seu mundo interior e não algo que verdadeiramente esteja acontecendo. No capítulo 6, ele vai falar de penas eternas, a doutrina das penas eternas, dizendo o dogma da eternidade absoluta das penas, ficar para sempre no céu ou para sempre no inferno, que seria essa ideia, isso é incompatível com o progresso das almas. Essa condenação para sempre no inferno sem poder crescer, sem poder tornar-se uma criatura melhor. A lei de progresso, diz Kardec, não é uma teoria, é um fato. Nós podemos observar isso na evolução das espécies. Como as espécies progrediram na sua formatação, no seu arcabouço para atender solicitações outras de épocas diferentes. Então, por que o espírito não faria também essas transformações? Porque ele ficaria de fora dessa lei de progresso? A doutrina espírita vem nos ensinar os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, mais a lógica, que é a capacidade de raciocinar, mais a justiça de Deus que nós temos que colocar. Isto junto forma o arcabouço, onde podemos observar que o homem é filho de suas obras durante esta vida, aqui encarnados e mesmo depois da morte, e que Deus recompensa pelos esforços e pune pela negligência por tanto tempo quanto nela persistir. Então não é uma pena eterna, é um tempo relativo que nós estamos ali usando. André Luiz, no prefácio de Nosso Lar, vai falar que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, ou estacionamos no purgatório, ou nos precipitamos no abismo infernal, que eram ideias das religiões como 3 locais, mas são 3 estados de consciência. No livro Ação e Reação, no capítulo 2, o instrutor Druso vai dizer: cada um de nós, os espíritos endividados e renascendo na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens uma réstia do céu que sonha conquistar e um vasto manto do inferno que plasmou para si mesmo. Carregamos na alma, de encarnação em encarnação, aquele céu que ansiamos de bem-estar, mas também o inferno das nossas culpas, das nossas dificuldades. Quando não temos força suficiente para seguir ao encontro do céu que nos oferece oportunidades e ascensão até ele, retornamos ao inferno que nos fascina a retaguarda. Esse nós conhecemos bem. Não temos condição de ir adiante, mas temos condição de permanecer dentro dos quadros que já conhecemos. E no capítulo 18, de Ação e Reação, diz o instrutor Druso, a junção de nossas almas com os poderes infernais verifica-se em relação com o inferno que já trazemos dentro de nós. Então, meus amigos, a questão céu, inferno, mito ou realidade, como pergunta, nós poderíamos dizer mito e realidade. Mito porque é algo inventado, criado pelo homem, uma paisagem fascinante que ao longo do tempo se trabalhou para que conhecêssemos, mas não reflete a realidade, que é o estado de alma, o estado de consciência, e que nós vamos ver retratados no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 37, quando Jesus, questionado sobre o reino dos céus, ele diz: o reino de Deus, que é o reino dos céus, não vem com visível aparência, não é material. Nem dirão, está aqui ou está ali. Não dirão, porque não há como percebê-lo, porque o reino de Deus, ou o reino dos céus, está dentro de nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos criar verdadeiramente estados de consciência celeste, de plenitude e bem-estar para todos. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.